A internet e os jornais de todo o mundo mostraram imagens do atentado ao candidato à presidência dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Se você não vive em uma caverna, já deve ter visto as imagens assustadoras do que aconteceu em algum lugar. Nesse vídeo, vamos falar sobre o atirador Thomas Matthew Crooks e o que se sabe dele até o presente momento. Vamos ver a posição em que ele estava e que isso pode ter sido uma falha na segurança ao candidato. E, principalmente, quais podem ser as consequências desse ato hediondo. Ficou interessado? Antes, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e recomende para outras pessoas o nosso vídeo. Preparado para um vídeo investigativo? Então, vem comigo. Quando a identidade do atirador abatido pelos responsáveis pela segurança de Donald Trump foi revelada, causou uma comoção na comunidade de Bethel Park. Colegas de escola e vizinhos ficaram surpresos ao saberem que o responsável pelos tiros disparados contra o palanque que Donald Trump discursava era Thomas Matthew Crooks. Segundo pessoas que o conheciam, em entrevista à CNN e à Reuters, agência britânica de notícias, Thomas tinha um temperamento calmo, chegando a ser muito tímido e não apresentava um claro posicionamento político enquanto frequentava o ensino médio na Bethel Park High. Os pais dele eram partidários de diferentes partidos. O pai era republicano e a mãe democrata. E talvez isso tenha feito com que Thomas simpatizasse primeiramente com os democratas e o fizesse enviar $15 para Progressive Turnout Project, que é um comitê de ações políticas alinhado com o Partido Democrata. Mas após o atentado, a investigação dos meios de comunicação e do FBI, Thomas tinha se registrado para votar como republicano ao completar 18 anos. No seu perfil do Instagram, ele se define como republicano. Aí, já nesse ponto, a imagem de aluno tímido e que ganhou $500 no prêmio da National Math and Science Initiative, organização sem fins lucrativos que incentiva o estudo de matemática e ciências, segundo o jornal Pittsburgh Tribune Review, começa a se diferenciar do atirador. Outra informação que consta em alguns jornais, como publicado no New York Post, seus ex-colegas de classe contaram que ele foi rejeitado pelo clube de tiro da escola por ser muito ruim em manusear uma arma. E outro fato contado pelos ex-colegas de classe é que Thomas era uma pessoa solitária e que sofria bullying pelo seu comportamento introvertido. Não podemos esquecer de que Crooks se formou em 2022 e pode ser que nesse tempo ele tenha melhorado a sua pontaria. Ou não. A arma utilizada no atentado é um rifle AR-15 e estava registrado em nome do seu pai, Matthew, e foi através desse registro que a identidade de Thomas foi feita. Outro ponto que não combina com o atirador era de que ele era considerado como uma pessoa calma e meiga, tanto pelos pacientes quanto pelos colegas da Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center, uma casa de repouso, onde ele trabalhava como auxiliar de nutrição. Ele teria um distúrbio mental? O que você acha disso? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Mas como ele conseguiu se posicionar para atirar em Donald Trump? O dia estava perfeito para o discurso de Trump em Bethel Park, um subúrbio de Pittsburgh, um dia típico de verão no hemisfério norte. Até que tiros foram disparados na direção do palanque onde Donald Trump discursava. Segundo informações do FBI e animações transmitidas pelos canais que mostravam como o atentado foi feito, Thomas estava no telhado de uma fábrica a aproximadamente 130 metros do palanque onde Trump discursava. A visão era perfeita, porque ele estava localizado de lado e próximo ao palanque. Os agentes do serviço secreto estavam distribuídos no teto de 3 outros prédios, mais altos que Crooks. Após Thomas começar a atirar na direção do palanque, os agentes que faziam a proteção de Trump se jogaram em cima do candidato para protegê-lo dos disparos. Diante desse cenário, algumas dúvidas começam a serem levantadas. E a primeira delas é se houve falha na varredura da segurança de Trump, tanto do lado da polícia quanto do serviço secreto. Antes de qualquer evento, principalmente em comícios, a polícia e o FBI procuram por lugares em que alguém possa se esconder e evitar que aconteça o que aconteceu com o candidato à presidência. E até mesmo o atual presidente, Joe Biden, reprovou a falha de segurança que aconteceu no dia 15 de julho e condenou o ato de violência, ainda mais no período pré-eleitoral.
Mas se você notou alguma informação que se contradiz, espera mais um pouco, e tem outras que são, no mínimo, bem estranhas. Essa história está cheia de reviravoltas e situações mal explicadas, não é mesmo? Vamos a mais uma peça desse quebra-cabeça então. Um homem da Pensilvânia, que não se identificou na entrevista, conta numa entrevista para o repórter da BBC Estados Unidos que ele e um grupo de amigos que saíam de um encontro foram ver o discurso de Donald Trump. Eles não chegaram perto da multidão que se aglomerava perto do palanque porque o sol estava muito quente. Afinal, é verão nos Estados Unidos agora. Então, eles resolveram se esconder do sol debaixo de umas árvores que o parque tem. E o lugar onde eles estavam ficava uns 50 metros do telhado da fábrica onde Crooks se escondeu. Uma das suas amigas viu quando o atirador estava subindo no telhado e chamou a atenção dos demais. Um deles pegou o celular e começou a gravar enquanto Thomas estava colocando o AR-15 em posição para mirar no palanque em que o pré-candidato estava discursando. O pequeno grupo começou a se agitar e a chamar a atenção com gritos e balanços, levantando para avisar que tinha um atirador no telhado. Segundo o entrevistado, eles gritavam tanto que acabaram fazendo com que as pessoas que estavam perto deles começassem a olhar na direção do telhado em que Crooks estava deitado e já mirando para Trump. Agora, aí é que as coisas ficam um tanto estranhas. Olha só, ele afirmou que eles ficaram de 2 a 3 minutos acenando e gritando tanto para a polícia quanto para os agentes do FBI e dizendo que havia um atirador no telhado. Outra informação que ele dá é que parecia que os franco-atiradores perceberam a agitação do grupo e os observavam por binóculo. Abre aspas. Notamos o homem rastejando no estilo militar. Você sabe, rastejando como um urso pelo telhado do prédio, ao nosso lado, a 15 metros de nós, declarou. Abre aspas novamente. Ele, o atirador, tinha um rifle. Podíamos vê-lo claramente com um rifle. Afirmou, acrescentando ter avisado sobre a situação a policiais que estavam perto do seu grupo. Segundo ele, os agentes pareciam confusos. A testemunha contou o que ocorreu depois de ter avistado o atirador e falado com a polícia. Abre aspas. Estou pensando comigo mesmo. Por que Trump ainda está falando? Por que não o tiraram do palanque? Estou ali, apontando para ele, atirador, por 2, 3 minutos. O serviço secreto olha para nós do alto de um celeiro. Estou apontando para aquele telhado, simplesmente para ali. A próxima coisa que se percebe são 5 tiros. Fecha aspas. Será que os agentes do serviço secreto não entenderam os sinais? Em uma entrevista, a diretora do serviço secreto disse que a responsabilidade pelo ataque é dela. Além disso, segundo as autoridades, um policial chegou a subir no telhado onde Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, estava posicionado. O atirador, então, apontou seu rifle para o agente, que teria se desequilibrado e caído no telhado. No mesmo instante, Crooks teria atirado contra o ex-presidente. O que se sabe é que o atirador foi abatido com um tiro na cabeça e o corpo ficou no telhado. O que restou desse atentado foi a vida de Corey Comperatori, que teve a sua vida tirada por um disparo quando ele foi proteger a sua família, e 2 feridos que estão em estado estável. Ainda bem. David Dutch e James Copenhaver. Será que esse atentado poderia ter sido evitado e ninguém precisaria ter sido ferido ou morto? Essa informação é de explodir cabeças. No episódio 2000 da série de Simpson, mostra uma situação semelhante ao que aconteceu em Bethel, onde o ex-presidente Trump sofreu um atentado. Existe a teoria de que os roteiristas da animação podem ver o futuro. Será que é verdade? Você acredita nisso também? Deixe a sua opinião nos comentários porque ela é muito importante para nós. Além dessa, há algumas teorias que andam circulando na internet e aparecem nos telejornais do mundo. Todo mundo sabe que o norte-americano adora uma teoria da conspiração. Quem conhece a grande série dos anos 90, Arquivo X, sabe que esse tipo de pensamento domina a cabeça da maioria dos habitantes do país do Tio Sam. E já que o atirador foi abatido com um tiro na cabeça e não se sabe o motivo que o levou a fazer esses disparos, a internet e os jornais começaram a publicar uma enxurrada de teorias para o que aconteceu. A primeira, apresentada pelo jornal da BBC dos Estados Unidos, segue a mesma teoria do pouso do Neil Armstrong na Lua, que, segundo teóricos da conspiração, tudo não passa de uma encenação. A explosão de postagens com esse argumento
principalmente no X, antigo Twitter, se baseia na falha absurda do serviço secreto em proteger o pré-candidato Donald Trump. Até mesmo um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos comentou isso numa postagem no YouTube, de que o serviço secreto fez um trabalho relaxado demais, deixando principalmente o teto da fábrica diretamente na frente do palanque, sem agentes do serviço secreto para garantir a segurança do candidato. A segunda teoria que estava circulando pela rede mundial era de que o atentado teria sido planejado por uma conspiração iraniana para matar Donald Trump. As autoridades dizem que não há ligação conhecida entre a conspiração iraniana e a tentativa de assassinato do ex-presidente na Pensilvânia. No entanto, a divulgação de que a segurança foi reforçada levanta novas questões sobre como Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, conseguiu escalar um edifício e aproximar-se o suficiente para disparar contra Trump. Você já deve ter notado que a facilidade com que Crooks conseguiu chegar perto do palanque é uma constante nesse caso. E essa próxima teoria é muito boa e digna de um filme para o cinema. O atentado teria sido feito por um grupo de uma cabala satânica, o qual Trump estaria lutando contra, e que esse grupo escondido quer um candidato fora das eleições. O que chama mais atenção é que envolve a CIA e ex-presidentes na formação desse grupo secreto. Com a CIA na jogada, eu acho que Oliver Stone adoraria fazer esse filme. O que motivou Thomas Matthew Crooks a realizar o atentado ainda continua um mistério, mas com certeza ao longo das investigações alguma informação vai aparecer. Apesar da polarização dos Estados Unidos, todos querem uma disputa eleitoral sem que haja derramamento de sangue. O eleitor norte-americano e o mundo mesmo quer que tudo saia da maneira mais democrática e pacífica possível, tanto que democratas e republicanos se uniram para condenar o atentado. O país mais democrático do mundo busca uma corrida em que a guerra seja somente de palavras e não de balas ou sangue derramado. E aí, meus curiosos, o que acharam desse vídeo cheio de suspense e mistérios? Faz pensar em algumas coisas, não é mesmo? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e recomende esse vídeo para aquele seu amigo que pode gostar do nosso conteúdo. Então, bora lá! Um grande abraço e até a próxima!